Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Como você usa a resolução de tela do seu celular? A pergunta é interessante pelo seguinte, tem muita gente que reclama que o iPhone, por exemplo, não tem uma resolução tão alta de tela. E por outro lado, apesar de celulares como o Galaxy Note 10 Plus, ou Note 10, ou S10 Plus, S10 e por aí vai, eles chegam numa resolução superior à resolução Full HD, mas de fato raramente você vê as pessoas utilizando toda essa configuração, todo esse poder na tela. Então eu queria conversar um pouquinho mais sobre isso. Será que realmente faz uma diferença tão grande ter uma resolução gigantesca na tela? Então vamos bater um papinho, que é um ponto bem interessante. Vamos lá? Bom, pessoal, então aqui estão os meus dois celulares de uso, tá? Por conta do meu trabalho, eu preciso sempre andar com um aparelho de cada, porque com esses dois aparelhos eu consigo fazer todos os testes que eu preciso, porque tem muito software que sai primeiro para um sistema ou para o outro, e tem softwares com comportamentos diferentes de um lado e de outro também, então eu preciso sempre fazer os testes. Aqui, o que acontece? Nós temos uma tela com uma tecnologia superior aqui. Tá? Então nós temos uma tela AMOLED, tem uma resolução super mais elevada, só que de fato eu acabo utilizando, vou mostrar para vocês. Vamos lá para a resolução de tela aqui. Vamos nessa aqui, ó. Então, o que acontece? Eu raramente uso essa resolução de 3040 por 1440. Quando que eu utilizei essa resolução? Eu utilizava essa resolução nos aparelhos que eram compatíveis com o óculos, com o VR. Fora isso, e no momento que eu estava usando o VR, fora isso, é um desperdício de energia. Realmente é complicado você usar uma resolução tão elevada por uma distância tão pequena, por uma tela tão pequena, e assim não faz uma diferença brutal neste tamanho de tela. Se fosse num notebook, eu vejo uma grandiosa diferença. No tablet eu também vejo, as fontes ficam mais bonitas, você não vê serrilhado, fica com uma resolução mais legal. Agora, no celular, realmente você sente um contraste um pouco melhor, você sente uma cor um pouco melhor, mas no final das contas, ó, colocando aqui, você só vai ter um gasto maior, vai ganhar um pouquinho de contraste e tal, mas no final das contas é um gasto maior de energia. Eu não sei até que ponto que vale a pena você ganhar um pouquinho aí de resolução, né, ter um pouquinho mais de pixels disponíveis, e aí você coloca um do lado do outro, e a diferença quase não aparece, tá? E ainda aqui você tem uma tela de uma tecnologia até inferior, né? Mas ali, ó, no mundo real, uma do lado da outra, cadê a diferença, né? A diferença é muito pequena, olha. Se você colocar os dois aqui, ó, o Instagram, o ícone do Instagram, assim, não é uma diferença brutal, não é uma diferença que você pode falar, puxa vida, eu preciso usar toda essa resolução. Não acontece isso na minha opinião, tá? E aí, no final das contas, acaba sendo um gasto desnecessário de energia. Então, esse vídeo é mais para comentar um pouquinho sobre isso com vocês e tentar entender como é o uso de vocês. Até foi engraçado que num outro vídeo que eu fiz há muito tempo, eu acabei esquecendo a resolução assim, e não voltei mais e comecei a achar que a bateria do aparelho estava um lixo, estava horrível. E no final das contas estava mesmo por conta desse consumo exagerado, né, maior que essa resolução acaba trazendo para o aparelho. Então aquela história, será que realmente vale a pena usar tanta resolução para ver um pouquinho mais de contraste, uma cor um pouquinho mais nítida, mas ter um consumo geral tão elevado? Será que vale a pena?
Então assim, meu uso é 1080 sempre, e assim, não faço mais questão, né, de um aparelho que tenha uma resolução superior. Obviamente, se tivesse ainda o VR, o óculos, aí faz diferença, você tem que usar sim com uma resolução lá no topo, para não ficar com aqueles pixels gigantes que aparecem quando você está usando o óculos. Mas fora essa situação do óculos do VR, do Gear VR, não tem por que você usar tanta resolução e só deixar sua bateria embora. Mas essa é a minha opinião, e esse vídeo é mais para saber a opinião de vocês e como vocês usam. Vocês utilizam a resolução no topo, no máximo, a resolução de tela, ou deixam em 1080? Deixem aí nos comentários, vamos continuar a conversa, eu quero ver como é que vocês estão usando, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!